Então estava eu a dizer que a palavra de Deus diz que o reino de Deus está sempre a sofrer violência. Que nós vivemos em constante guerra espiritual. Hostes espirituais da maldade, as potestades, os poderes do ar, eles batalham contra a Igreja de Cristo, eles batalham contra o Cristo em nós, para impedir-nos de sermos Cristo. Paulo, ele sofreu. Olha, um dos que passava muito, vivia muito em sacrifício vivo, foi Paulo. Paulo, ele dizia: meus queridos filhos, por quem eu sinto de novo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Cristo, na sua presença e na sua essência, já estava na vida dos seus filhos, dos filhos de Deus. Mas o Cristo, na forma perceptível de compreensão, revelação, conhecimento, ainda não estava formado. E quanto mais é formado em nós, não é que o Cristo que está em nós é deficiente ou é imperfeito, nós é que na nossa percepção e na nossa compreensão ainda não percebemos a total revelação do que é o Cristo e de quem é Cristo em nós e nós nele. Porque estamos nele. Somos novas criaturas em Cristo. Em Cristo, as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Há muitas condições, ou não é condições, benefícios, bênçãos, coisas que se alteram pela nossa vida lá. Então a guerra do inferno, a guerra do diabo contra os filhos de Deus, meus irmãos, não é tirar-nos dinheiro do bolso. Nem tão pouco é tirar-nos a saúde. Ele usa essas coisas para chegar à nossa alma e nos fazer esquecer quem nós somos. Por isso é que o apóstolo Pedro, penso eu, ou Tiago, diz que o cristão, a palavra de Deus, funciona como um espelho. E diz que quando nós apenas ouvimos a palavra de Deus e não fazemos nada para desenvolver esse Cristo em nós, é como alguém que se vê no espelho, lembra-se quem é, mas assim que se afasta do espelho, esquece quem é. E esta é a grande luta do cristianismo, da Igreja no geral. Nós vivemos uma crise de identidade. A Igreja vive uma crise de identidade. Uma crise que oscila entre o Velho e o Novo Testamento, uma crise que oscila entre o bom e o mau, o certo e o errado, quando na verdade nós vivemos uma crise de identidade, porque não sabemos quem somos, e se não sabemos quem somos, não nos conseguimos apoderar daquilo que Deus diz que é nosso, não conseguimos fazer aquilo que Deus diz que nós podemos fazer, não conseguimos alcançar, e por isso mesmo também, exatamente, alcançar e conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós. Em primeiro lugar, eu tenho de estar convencido de quem é este Cristo e de que eu sou Cristo com Ele. Então Paulo fala acerca de que há guerra espiritual. Nossa guerra não é contra a carne, nem tão pouco contra a nossa própria. É que uma das questões que muitas vezes nós pensamos... Uma das questões é quando Paulo fala aos Efésios 6, a dizer: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Nós pensamos que esta carne e o sangue são os outros. Estamos a falar apenas de guerras concretas, de luta. A primeira guerra contra a carne e contra o sangue é contra a nossa própria carne e o nosso próprio sangue. A guerra começa em nós, na nossa resistência ao Cristo, na nossa resistência à identidade, na nossa resistência aos argumentos divinos, em detrimento, sim, uma guerra contra, uma resistência aos atributos e à revelação de Deus, porque nós estamos enclausurados naquilo que Paulo fala de fortalezas espirituais, que não são demónios, diz que são argumentos interiores, são as nossas razões. Razões essas que vieram da onde? Da nossa educação, da influência que recebemos do mundo, daquilo que nós vimos, daquilo que os nossos 5 sentidos alcançam. Então Paulo diz que essa nossa guerra deve ser uma guerra vista no plano espiritual. E essa guerra insiste sobretudo no facto de que até ao momento em que a gente se veja como Deus nos vê, em que a gente nos sintamos como Deus nos sente, e que nós andemos como Ele anda, essa guerra vai ser sempre uma guerra. Então Paulo dizia: eu sinto de novo. Ou seja, eu tenho a necessidade outra vez, já tinha feito isto no passado, mas vocês decresceram outra vez dessa identidade. Aos Gálatas ele diz a mesma coisa. Quem vos convenceu a crescer dessa graça? Quem vos convenceu a voltar ao velho? Quem vos convenceu a desviar-vos daquilo que é a vossa identidade? Esta é a guerra do costume. E Paulo está a dizer: eu sinto de novo dores de parto. Irmãs, já tiveram dores de parto?
Eu não tive, mas já tive 4 cólicas renais. Portanto, penso que já, pelo menos, já dá direito a uma gravidez. Paulo está a dizer, eu agonizo, eu tenho dores, eu sofro. De novo, eu tenho que voltar a este processo outra vez. Para quê? Para que o Cristo, que antes já esteve formado na vossa mente e no vosso coração, seja de novo trazido à vida. Esta é a guerra. Então, Paulo diz que o reino de Deus está sempre a sofrer violência e que por isso mesmo nós também temos que ser violentos. Diga comigo, violentos. A igreja às vezes parece aquela anedota, aquela frase que se dizia quando Napoleão estava na guerra e chamava os soldados à guerra e dizia: era uma coisa assim, já não lembro bem, mas era qualquer coisa assim do género. E às vezes a igreja parece que estamos nisto. Irmãos, vamos ser violentos. Aleluia. Amém. Isso é violento, é muito chato. Mas violência é uma coisa que vem de dentro. Porque sempre que nós estamos nessa formação de Cristo, nós sentimos insultados, invadidos, forçados, violados, abusados por tudo aquilo que ao nosso redor, em forma de conceitos, de palavras, circunstâncias, desafios, realidades, chocam com a identidade de Cristo. E acho que isto é uma questão que muita gente não quer, logicamente, porque isso é desconfortável. Quando nós andamos na rua, quando vamos trabalhar, quando temos relacionamentos com pessoas, quando estamos na igreja, e há coisas que nos ferem interiormente, e a gente não gosta de ser frios. Nós gostamos é de estar num lugar de conforto espiritual. Mas, meus irmãos, deixem-me dizer, se nós somos verdadeiramente cristãos, graças a Deus, que Deus é o Deus também que nos faz coisas confortáveis. Ele leva-nos a lugar de conforto. Mas não é para estarmos lá muito tempo, é só para respirarmos e recompormos as nossas forças para voltarmos à guerra. Porque quem está em Cristo guerreia com a velha natureza. E a velha natureza, nós estamos a falar de lutarmos apenas com os restos da nossa velha natureza. Estamos a falar daquilo tudo que existe nesta natureza que nós vivemos. Então Paulo fala-nos acerca disso. E depois ele diz, para nós estarmos atentos e conscientes, e vou aqui falar um pouco também daquilo que falei na sexta-feira, porque esta semana foi o que bateu o carro. Paulo diz assim, ok, se nós estamos em Cristo, então o reino dos céus está em nós. Diga comigo, o reino dos céus está em mim. Quando Jesus apareceu, foi pregado, eis que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. E que reino dos céus foi esse? Foi Jesus aparecer em pessoa. Ele é o rei. Ele é o rei, ele apareceu aqui na terra. E apesar de não se proclamar rei, houve outras pessoas que o proclamaram rei, porque entenderam que assim era. Então, mas mais tarde, em Mateus capítulo 6, Jesus diz aos seus discípulos, vocês quando orarem, não é aqui uma reza, isto não é um cardápio para vocês repetirem, mas é para perceberem os princípios que estão lá. Uma das coisas que vocês têm que pedir é, venha o teu reino. Venha o teu reino. Então, mas parece estranho, Jesus está a dizer, Jesus que é o reino em si mesmo, ele está ao pé dos discípulos e diz assim, agora vocês orem para que o reino venha. Claro que Jesus estava a falar daquilo que era o novo nascimento. Jesus ia morrer, ia ao céu apresentar o seu sangue como pagamento para remissão, para pagamento de todas as ofensas e pecados, e depois vir, e aí, logicamente, nós podemos ter não apenas um Jesus do lado de fora, mas um Jesus do lado de dentro. Então, sem dúvida, essa oração tinha a ver com isso, porque era uma oração feita no tempo ainda do Velho Testamento. Porque Jesus não tinha morrido ainda, portanto, era uns chicos que viviam na velha aliança. Mas Jesus disse, orem para que o reino venha. Mas depois ele continua a dizer-nos a nós, e porque está lá na palavra de Deus e chega até nós devemos continuar a orar, venha ao teu reino. Mas que reino é esse se Jesus já está em nós? Nós devemos orar para que o reino venha em forma de manifestação e se torne largo e crescente dentro de nós. Jesus diz assim, eu sou o rei, eu estou em vós, mas vocês devem continuar a orar e a pedir para que o reino venha.
Então, mas como é que reino é esse? O que ele está a dizer é para que o reino que já está em vocês, ele se multiplique, ele desenvolva, ele cresça em vós ao ponto de ser tão visível de que reino vocês sois. E depois Paulo chega aos Gálatas, capítulo 6, se não estou em engano. Se não é 6, é outra coisa qualquer. É outra passagem que eu esqueci de pôr aqui. Ele diz assim, portanto, falhou-me aqui a referência. Portanto, o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é falar línguas. O reino de Deus é curar os enfermos. O reino de Deus é aquelas manifestações. Não. Essas questões são a consequência do reino de Deus estar em nós. Mas Paulo diz, o reino de Deus que está em vós e pelo qual vocês devem continuar a orar para que se manifeste no vosso espírito é isto. É justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. E ele continua aqui a falar, Paulo sempre fala disto, da dualidade, da luta entre as duas naturezas. A natureza humana, carnal, ela precisa de comida e bebida. Amém? Eu preciso, os irmãos que não precisarem, abençoados, não é? Eu preciso comer e beber todos os dias. Várias vezes. Credo! Os irmãos já foram arrebatados. Isto são tudo hologramas aqui. Aqui ninguém come nem bebe. Esse é o nosso homem natural. É alimentado por comida e bebida. Mas ele diz, o nosso homem espiritual, ele não se alimenta de comida e bebida. Ele alimenta-se do reino. E o reino, na sua manifestação, dentro de cada um de nós, em primeiro lugar, justiça. Uma justiça que nos leva à paz, e uma paz que, por sua vez, produz em nós alegria. Que é tudo aquilo, se há coisa que esta pandemia trouxe, é prova de que nós estamos a precisar muito de orar, Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida. Porquê? Porque se vê muitos cristãos com medo, muitos cristãos a funcionar de todas as maneiras, mesmo menos na convicção de quem são em Deus, quem são em Cristo, a sua confusão na identidade. Se assim estão, eles não podem sentir a segurança e a paz que é fruto do governo de Jesus Cristo. Jesus é mencionado em Isaías, ele diz, ele é o príncipe da paz, e sobre os seus ombros está o governo. Ou seja, Jesus como rei, quando entra na nossa vida, ele começa a estabelecer o seu governo nos nossos pensamentos, na nossa mente, na nossa alma, em tudo em nós, e nós começamos a experimentar o quê? Paz. Uma paz que excede o entendimento. Porquê que excede todo o entendimento? Porque eu posso estar no meio de uma guerra e ainda assim estou com paz. Porque o meu Deus de paz, em breve, esmagará os meus inimigos debaixo dos meus pés. Uma paz que ultrapassa tudo. Mas nós não temos muitas vezes essa paz. Nós não vemos, não sentimos essa paz dentro de nós. Sabe porquê? Porque está a falhar o primeiro ponto, a justiça. E quando nós temos paz, ou seja, temos paz com Deus, temos paz connosco, temos paz com os outros, o que é que acontece? Como não começar a sentir gozo? Nós vais até dizer, aí sim, ter um espírito em paz, certo? Nós estamos sensíveis, nós estamos preparados para ouvir aquilo que Deus tem para dizer. E Deus fala coisas ao nosso coração que faz o nosso cálice transbordar. Deus faz o seu gozo transbordar na nossa vida. E gozo não é andar aí feito palhaço. Gozo, meus irmãos, é uma satisfação. É uma alegria. E essa alegria é aquilo que a Bíblia fala de alegria da salvação. A alegria da salvação, meus irmãos, que é a nossa força quando nós estamos fracos. Que é a nossa força em tempos difíceis. Que é a nossa força em tempos complicados. Que é a nossa força, meus irmãos, já não precisa de força quando tudo vai bem, é precisamente quando passamos por momentos difíceis. Nós precisamos dessa força. Mas essa força é fruto do gozo, da alegria. Por sua vez é fruto da paz. Por sua vez é fruto da identidade em Cristo Jesus. E Paulo está a dizer que nós precisamos de perceber isso. Que o reino de Deus em cada um de nós, pelo qual nós devemos cada vez mais orar, para que cresça, para que ele cresça em nós e nós possamos diminuir, é que cresça em nós o quê? O senso de justiça. O que é justiça? Justiça, meus irmãos, é a posição correta de merecimento. Irmã Isabel já é a quarta vez que eu fui, não também.
Justiça é uma posição correta de merecimento. Ou seja, eu que nada merecia e nada fiz para merecer, mesmo que fizesse também não merecia, eu que nada merecia e que estava em dívida até, e era considerado até inimigo e por aí afora, diz que Deus decidiu fazer-me merecedor da sua misericórdia, da sua graça, do seu reino e de todos os benefícios que vêm do seu reino. E é isso que se chama justiça. Jesus foi à cruz, deu a sua vida, pagou as nossas dívidas, libertou-nos de tudo isso e Ele nos tornou justos, nos tornou merecedores, não só da sua presença, mas da nossa presença no seu reino. E aí a palavra de Deus diz: se Pai não poupou o seu próprio Filho, que se foi fazer justiça por nós, que foi pagar por nós, como não nos dará com Ele todas as outras coisas? Porquê? Porque a partir do momento em que eu, pela fé, sou justificado, aceito a justiça, eu me torno, eu fico colocado na posição de merecimento de tudo o que Deus tem para mim. E isto não tem nada a ver, meus irmãos, com nos portarmos bem ou nos portarmos mal. Tem a ver com a fé em Cristo Jesus. Paulo diz também que a justiça é revelada no Evangelho. E diz que é pelo Evangelho, pelo conhecimento de tudo aquilo que Deus fez. Romanos 1, capítulo 1, versículo 17, diz que as boas novas da mensagem da salvação, anunciada ao longo das Escrituras, são elas que produzem a nós a revelação da justiça. O que é justiça? Quão merecedor Jesus me tornou aos olhos do Pai. Quão merecedor de todas as bênçãos. Quando Jesus me faz seu irmão, sim, porque a Bíblia diz que ele era unigénito, mas tornou-se primogénito entre os irmãos. Eu sou irmão com ele. Onde Jesus come, eu também como. Onde Jesus se senta, eu também estou sentado. Quando eu oro, Jesus ora comigo. Onde eu ando, Jesus anda comigo. Jesus fez-me um igual a si. Só não tem, porque Ele é o primogénito, porque Ele recebeu uma glória sobre toda a glória, tudo bem, Ele é Senhor, sabemos disso, mas em termos da natureza e em termos dos benefícios e dos merecimentos, a cruz, meus irmãos, a cruz não é para a gente passar a vida lá, aos pés da cruz, quase a ser crucificados constantemente. Isso é uma falta de noção do que é salvação, isso é uma falta de noção do que é a justiça em Cristo Jesus, e parece que temos que passar por várias conversões. O irmos aos pés de Deus, meus irmãos, às vezes, quando usamos o exemplo da cruz, vamos aos pés da cruz, como às vezes há alguma expressão. Mas, irmãos, isso é só para relembrar quem somos. Não é para relembrarmos quem éramos. É para relembrar quem somos hoje. A morte e o sacrifício de Jesus pagou todas as dívidas e colocou-me numa posição de merecimento. Isso é ser justo. Eu hoje sou justo porque, não merecendo, Jesus decidiu que eu ia ser merecedor. E Ele fez isso por Ele. E essa noção de justiça em mim, meus irmãos, é aquilo que falta para nós sermos ousados e violentos. A palavra de Deus, e vocês ouvem muitas vezes eu falar disso, quando diz que nós devemos entrar com ousadia na presença de Deus, figuradamente, não é? Um exemplo do templo, do tabernáculo, Jesus num trono e a gente entra. E diz que nós devemos ir com ousadia, com confiança. Já uma vez falei acerca disso. O Kennedy, aquele presidente americano que foi assassinado há uns bons anos atrás, na altura, a nação mais forte, hoje já não será tanto, mais poderosa do mundo, e diz que Kennedy poderia estar reunido com os generais do Pentágono, poderia estar reunido com os maiores dignitários na Sala Oval, mas uma coisa ele tinha sempre: os seus filhos tinham sempre livre acesso ao pai. E às vezes diz, está escrito nos documentos, às vezes ele estava em reuniões importantes e um dos seus filhos entrava pela Sala Oval e ia-se meter debaixo da secretária ou ia-se sentar ao colo do Kennedy. Sabe porquê? Porque não importa o que acontece, nós somos filhos e temos acesso direto ao Pai. Portanto, é uma visualização de quem nós somos nele. E a questão de corrermos para Deus tem a ver, meus irmãos, com a noção de quem nós somos. Eu sou filho, por isso leva-me a querer correr para o Pai em vez de correr para as outras coisas todas.
Isso leva-me a querer primeiro buscar em oração, se calhar, alguma decisão, alguma sabedoria, alguma coisa, em vez de fazermos as primeiras borradas que fazemos e depois vamos pedir a Deus misericórdia para Ele nos ajudar a resolver os problemas. E isto tem tudo a ver com a identidade. Por exemplo, em Provérbios 18:10, aquele versículo que nós cantamos muitas vezes, que é o nome do Senhor, o nome de Jesus, o nome do Senhor é uma forte torre, e o justo corre para Ele. Corre porquê, meus irmãos? Porque sabe que é justo. Porque sabe quem é. Os irmãos sabem que dizer o nome de Jesus não é nenhum mantra, não é nenhum talismã, nem é nenhuma palavra mágica. O nome de Jesus tem poder e autoridade na vida daqueles que sabem que são justos. E quem é o justo? Aquele que sabe e aceitou o que Jesus fez e por isso hoje vê-se a si mesmo como Jesus o vê. Merecedor, santo. E Paulo teve esta revelação. Por isso é que ele sempre escrevia às igrejas, mesmo que fosse para dar nas orelhas, ele começava sempre a dizer aos santos e justos na igreja tal. E depois às vezes zancava lá uma série de pecados que aquilo até assustava. Mas ele chamava-os santos e justos. E no fundo o que é que Paulo estava a dizer? Vocês fazem essas tralhas todas porque vocês continuam ainda não a ver quem são vocês. Essa justiça dentro de vocês. Quando vocês perceberem a dimensão de tudo, e se virem, e se sentirem, e andarem, e falarem como verdadeiros justos, então tudo o resto acontece. E o passo seguinte é a paz, sem dúvida. E nós, para sermos vitoriosos nas nossas batalhas, meus irmãos, não é pela ansiedade, não é pelo stress, não é pela preocupação, não é com medo que se vence as batalhas, é com segurança interior. Então a paz, o reino de Deus é justiça, identidade, a noção que tu tens uma posição correta diante de Deus, não por aquilo que tu fizeste ou fazes, mas por aquilo que Jesus é na tua vida e tu és na vida de Jesus. O que é que isto produz em nós? Uma segurança. Estou em casa, estou seguro, estou tranquilo. Não importa em que ambiente estou, em circunstâncias estou. Sim, as emoções elas são tocadas, a gente somos abanados, mas há uma segurança interior. Ou seja, nós temos pensamentos a dizermos, olha, está tudo mal, isto vai dar mal, isto aconteceu, isto acabou, e os filhos, e a mulher, e o marido, e o emprego, e não sei o que, não sei o que mais. Os pensamentos bombardeiam-nos, mas aqui dentro há uma paz que ultrapassa todos aqueles pensamentos. Há uma segurança. Essa segurança profunda, tranquila e serena nos dá a capacidade, no meio da guerra, não ficarmos... Os irmãos já viram aqueles filmes de Kung Fu? De artes marciais? Tem lá cenas tipo Matrix, em que de repente o lutador parece que fica em câmera lenta e vê as coisas a acontecer com o tempo. Vocês já viram estes filmes? E eu acredito que um cristão, quando está cheio da paz de Deus e está cheio da sua segurança, ele está a ver as flechas e os tiros e os covides e não sei o que tudo a ver. E ele consegue se desviar numa Matrix. Ele vê tudo aquilo em câmera lenta. Ele está numa segurança tal que ele consegue agir, não reagir, ele consegue agir na autoridade, na serenidade, na segurança. E é nesses momentos em que do nosso espírito às vezes sai palavra profética, sai palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. É nesses momentos movidos, porque estamos em paz e temos a capacidade de ouvir Deus e estamos sensíveis a Deus, que de repente da nossa vida às vezes sai um berro. E os demónios fogem. E as circunstâncias, as tempestades acalmam. O que é que os irmãos acham que as tempestades acalmavam com Jesus? Não está escrito. Mas João diz que houve muitos milagres que não foram sequer escritos. Já não valia a pena. Eu não me admiro nada que tenha havido outros discípulos que tenham mandado acalmar o mar numa determinada altura. Ou tenham andado sobre o mar. Porque Jesus disse, vocês vão fazer mais. E coisas maiores do que eu fiz. Então nós temos que entender que se calhar há muita coisa que não está escrita, mas que aconteceram. E aconteceram porque aconteceram. Jesus disse que ia acontecer. Mas ele disse, isto acontece para aqueles que estão cientes da sua justiça. E estão em paz com a sua identidade. E estão em paz com a minha fidelidade e com a minha presença na sua vida. E depois diz que essa paz vai nos levar à alegria. E, meus irmãos, e quando a paz e a alegria tomam conta do nosso coração, alegria, gozo, há força, há ânimo, há encorajamento. Não estou a dizer que não há dias que a gente não se sente enfraquecido, sem dúvida. Mas se nós sabemos quem somos, é uma questão de momento. É por isso que, apesar de ter sido escrito no Velho Testamento,
Davi, ele dizia isto de forma profética: o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Eu neste momento posso estar a ver, mas a alegria vem. Sabem porquê? Porque eu sei quem sou. Eu sei em quem tenho crido. Eu não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Ou seja, o Luís Miguel está escondido em Cristo. E quem vier bater no Luís Miguel tem que passar pelo meu irmão mais velho. E quem falar de mim tem que se ver. Mas, irmãos, por isso é que não há lugar para vinganças ou para sermos mauzinhos como os outros são e pagarmos a mesma moeda. Mas, irmãos, isso está com o nosso irmão mais velho, o nosso Jesus Cristo, que está em nós e nós nele. E agimos com paz e agimos com gozo de sabermos quem somos. E esse gozo vem ânimo, vem encorajamento. E, logicamente, quando nós estamos cheios da alegria de Deus, aí a nossa luz brilha. Gozo. Nós começamos a brilhar. E se começamos a brilhar, significa aquilo que Jesus disse: vocês são a luz do mundo, e é como ninguém mete uma candeia debaixo do alpendre, né? Mete num lugar onde ilumina toda a gente. A mesma coisa, vocês são como aquela cidade edificada sobre um monte, e toda a gente vai ver a luz às escuras, no meio da escuridão, aquela vila, aquela aldeia, aquela cidade, aquilo vai ser ali um brilho. E ele está a dizer que nós brilhamos quando nós estamos nesse patamar de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí significa o quê? E Jesus disse que este brilhar é as nossas obras. Isto é aquilo que nós vamos fazer. E o que é que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos fazer aquilo que Jesus nos fez. É que quando lidamos com pessoas, sejam elas quais forem, que não merecem o nosso amor, não merecem o nosso cuidado, não merecem a nossa atenção, às vezes nem a nossa oração merecem, mas nós decidimos torná-los merecedores de tudo isso, pela nossa decisão. Nós somos graciosos, nós libertamos a mesma graça que Deus nos deu a nós. Seja crente, seja descrente, não interessa. Entende? Ou seja, quando eu chego ao patamar da alegria em mim, eu começo a fazer aos outros a causa da minha alegria. Eu sei quem sou. Ninguém me belisca, ninguém me tira um pedaço. Não há crítica que me manda abaixo, assim também como não há louvor que me faça inchar. Só castanhas. Porque eu sou dele e ele é o meu amado. Eu estou. E saímos na força da alegria, do gozo do Espírito Santo. E aí começamos a fazer aos outros. E aqui, pegar neste versículo que martelou esta semana no meu coração, e que está lá, e sim, acho que é em Gálatas capítulo 6, versículo 2, diz que, nesta versão diz: o amor nos capacita a cumprir a justiça do ungido, enquanto carregamos os problemas uns dos outros. Na vossa versão comum diz que levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis, e há várias traduções, algumas diz cumprireis a lei de Cristo, mas as mais dignas diz cumprireis a justiça. Vivereis, darão carne a essa identidade, darão carne a essa revelação. Então, se eu estou consciente, convicto de quem sou em Cristo Jesus, quanto mais consciente eu estou, mais paz eu vou ter, mais segurança, mais bem-estar, mais capacidade para lutar as lutas de forma assertiva e clara, porque o Espírito Santo me ajuda. Mas depois eu também tenho alegria. Nessa minha alegria, meus irmãos, esse meu gozo é amar os outros, é levar as cargas uns dos outros, é suportar as cargas uns dos outros. E as cargas aqui podem ser muita coisa, até mau feitio. E diz que, por causa daquilo que eu sei que sou, eu vou ser enviado para os outros. O reino de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, fala disto. Tendo eu recebido de Deus, agora vou entregar aos outros aquilo que eu recebi. Paulo dizia: eu recebi do Senhor e por isso vos dou. De graça dais, de graça recebeste, de graça dá. O quê? O mesmo tratamento. Para aqueles que não fazem nada para merecer, nós tornamos merecedores do nosso amor, do nosso cuidado. E, meus irmãos, e diz aqui, neste versículo, tão para mim, e termina aqui hoje, que, há um princípio, um meio e um fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é aquele que inicia em nós a sua justiça,
colocando-nos numa posição de merecimento. E agora que eu estou plenamente convencido e descansado acerca disso, eu não me preocupo muito comigo, mas eu preocupo-me com aqueles que ainda não têm a mesma revelação e que precisam da minha ajuda, seja irmão ou seja irmão. E diz que fazendo isso, eu estou a dar carne, eu estou a viver, eu estou a praticar, eu estou a dar à luz cá para fora aquilo que é a justiça que Deus me deu a mim. A justiça recebe-se, a justiça aceita-se, mas a justiça precisa ser também vivida. E nós fomos chamados para a justiça. E aí o justo, munido da sua identidade, ora, e diz que a oração tem muito poder, muito efeito na vida e nas circunstâncias de quem ora. Por isso é que, meus irmãos, nós mais do que orarmos, e precisamos de orar, porque a oração faz bem, mas mais do que orar, é cada vez mais gastarmos tempo com a palavra de Deus e pedimos a Deus: Deus, venha ao teu reino. Faz com que todos os pensamentos parasitas, faz com que todas as mentalidades, faz com que todos os laços e armadilhas da minha alma, do meu temperamento, das minhas deformações na vida, sejam anuladas completamente pela revelação desta justiça, de quem eu sou em ti. E orar, e orar, e orar. Porque quando nós estivermos convencidos da justiça de Deus, meus irmãos, vou-vos dizer, nós nos tornamos imparáveis. E é aí que as outras manifestações acontecem. Os dons espirituais. A manifestação de poder, de ousadia, de autoridade. Irmãos, o nome de Jesus na nossa vida só funciona porque nós realmente entendemos o que é que Jesus fez por nós e nos vemos no mesmo registro. Eu sou um justo. Diga comigo, eu sou um justo. Portanto, parem com essa coisa. Eu não sou merecedor, eu sou miserável pecador. Mas a gente já sabe que não vale nada. Esta carne não vale nada. Certo? A não ser para os canibais. Esses aí chamavam no figo. Mas a nossa carne não serve para nada. Ela vai ficar, ela é pó, vem do pó. Está cheia de problemas, ela vai para o pó. Certo? A carne não tem influência. Para de olhar para ti como um desgraçado, como um miserável. Para de fazer orações de mendicidade, meus irmãos. Faz orações na humildade, na gratidão, mas na certeza daquilo que Jesus te deu. Jesus pôs-te numa posição de merecimento diante de Deus. Então, quando eu oro, eu não vou orgulhoso nem arrogante em mim, eu vou confiante na graça de Deus, que me deu salvação através de Jesus Cristo. E essa salvação significa uma posição correta diante do Pai. O Pai olha para mim e vê a obra de Jesus Cristo. E Ele recebe. E eu corro para o seu colo. E eu falo com Ele, eu debato com Ele, eu converso com Ele. E vivemos o dia assim. Sabe porquê? Porque eu estou perfeitamente convencido. E ainda assim, depois de estarmos perfeitamente convencidos, nós precisamos de continuar a alimentar essa convicção. Porque trata-se de alimentar o homem espiritual. Porque se a carne, o homem natural, come e bebe, o espírito também tem que comer e beber. E aí, meus filhos, voltar àquilo que nós sabemos. E por isso isto não é regra, isto não é padrão, nem é prática religiosa. Vocês têm que fazer isto, porque a Bíblia diz que têm que fazer isto. Não. Nós precisamos da palavra de Deus e do nosso tempo de oração com Deus, porque precisamos de alimentar o nosso espírito. É uma necessidade nossa. Se não quiseres ler a Bíblia, não leias. Se não quiseres orar, não oras. Ninguém te vai lá, nem vem nenhum anjo do céu obrigar-te a dar tal para fazer isso. A ninguém. Mas nós é que, tendo a noção daquilo que Deus nos deu, nós queremos cuidar bem. E termino só dizendo aqui, agora para os homens. Homens, quando a gente compra um carro novo, o que é que a gente faz durante os primeiros tempos? A gente passa no carro, passa numa poça, para logo o carro, vai limpar o pneu com aquela esponja de autobrilhante. A gente tem todos os cuidados, é perfumes dentro, é limpa aquilo tudo com aqueles sprays de silicone, tudo a brilhar, parece uma boate. Se o carro não trazia, agora já todos trazem, a gente mete a meter um grande som lá dentro. Não é? Por favor, não metam. É o bicho. Sabe, quando nós
temos algo que queremos muito, desejamos muito, nós, pelo menos nos primeiros tempos, não é? Até começámos a pensar em comprar o outro. Nós cuidamos das coisas. Em casa é uma coisa, eletrodoméstico, a roupa, né? Aquilo não, aí sempre tudo nos trinques e não sei o quê. Depois, com o tempo, nós vamos desvalorizando. Nós até fazemos isso com o nosso próprio corpo. Comer até arrebentar. Morro, mas morro feliz. Deixamos cuidar de nós, deixamos fazer a barba, nos cuidarmos, enfim, nos apresentarmos minimamente. E às vezes isso tem a ver com questões da alma. Mas a verdade é esta, nós tendemos, com o tempo, a ir descuidando das coisas. Não? É ou não é? Dá trabalho, porque já não é uma prioridade, porque já passou o interesse, mas, meus irmãos, há coisa que não pode perder o interesse, nem pode perder a qualidade, nem pode perder-se na nossa caminhada cristã. É nós esquecermos de quem somos. E quando esquecemos de quem somos, quando não estamos convictos de quem somos, tudo mais na nossa vida espiritual fica bloqueado, fica parado. Tu precisas de saber quem és em Cristo Jesus. E então tudo aquilo que nós fizermos, fruto dessa identidade, diz que nós vamos estar a viver, a completar obras de justiça, não é? E aí o mundo vai ver, e o mundo vai dar graças a Deus. Oh, glória a Deus. Sem dúvida, aquilo é o povo de Deus. Não é um povo com bipolaridade, não é um povo que um dia sabe quem é, outro dia já não é, não é um povo deprimido, e eu não estou aqui a falar no sentido da depressão, doença, não é um povo de baixo braços em baixo, não é um povo, não, vamos louvar a Deus, Deus é bom, está bem, pode ser.